passada lá no Morumbi. Edu Afonso, que acompanhou essa partida, chegando ao nosso Sport Center também com os primeiros detalhes direto do Morumbi. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, um abraço ao Pascoal, ao Fernando, ao fã de esporte. Já estamos aqui posicionados na zona mista. Por aqui vão passar jogadores do São Paulo e do Botafogo. Temos uma outra câmera que está ligada lá na sala de entrevistas. Daqui a pouco o Lucas Silvestre e o Bruno Lage. Hoje o Dorival suspenso não ficou no banco. O São Paulo foi comandado pelo seu filho e auxiliar, o Lucas Silvestre. Então o Lucas e o Bruno Lage vão também participar dessa edição do Sport Center. Falando deste empate sem gol 0-0, que mantém a diferença do Botafogo para o São Paulo com uma rodada a menos no mesmo patamar gigantesco. 20 pontos. São Paulo chega a 28, o Botafogo a 48. Pelo menos os 2 pontos que o São Paulo conseguiu tirar numa possível vitória do Botafogo podem ajudar alguns concorrentes do Botafogo, né? Aqueles que vão jogar e que estão ali brigando em segundo, terceiro, quarto lugar, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, eles podem diminuir um pouquinho a distância para o Botafogo se vencerem suas partidas. Mas para o São Paulo permaneceu na mesma e agora são 18 rodadas para tirar 20 pontos. Vamos falar que Campeonato Brasileiro para o São Paulo não é para título, é apenas para cumprimento de tabela e se der tudo errado nas Copas para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bem, alguns destaques. O Pablo Maia, ontem eu até fui na casa dele, participei, aliás, anteontem na casa dele, na quinta-feira, participei ao vivo com ele, ele me dizia, tô extenuado, tô cansado. Para mim foi surpresa a escalação dele, ele teve um mal-estar em campo, suportou 10 minutos, saiu, mas num primeiro momento não é nenhum tipo de preocupação para a viagem para Quito, que acontece na próxima terça-feira. O Luciano voltou, jogou quase o jogo todo, está liberadíssimo daquele probleminha que ele tratou durante a suspensão, está à disposição. Rames Rodrigues e Lucas Moura, vocês já comentaram, cada um jogou um tempo, só que numa rotação bem diferente da que entraram em outros jogos, o Rames contra o Flamengo e o Lucas contra o Corinthians. E o Dorival não terá ainda o Caio Paulista para essa viagem, já que ele está em fase final de recuperação de uma lesão. O Wellington, o único lateral esquerdo à disposição, jogou mais uma vez 90 minutos. É uma posição que preocupa, assim, o técnico São Paulino. Do lado do Botafogo, também tem jogo pela Copa Sul-Americana, só que em casa, na quarta-feira, contra o Defensa e Justiça. Aliás, as duas equipes estão do mesmo lado, se passarem das quartas, se trombam na semifinal, só que para pegar o Bahia no final de semana, Di Plácido tomou um cartão no primeiro lance da partida e Tietê receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques da equipe do Bruno Lage para a sequência do Brasileirão. Diego Costa fez sua estreia aos 27 do segundo tempo. Até em determinado momento não tiveram os 4 juntos, mas hoje à tarde tivemos, Gláucia, 4 jogadores que num passado não tão distante brilharam em ligas importantes da Europa. Lucas Moura, Rames Rodrigues, Pato um pouquinho mais atrás e o Diego Costa. Eles não tiveram simultaneamente em campo, porque quando saiu o Rames, entrou o Lucas, mas foi uma atração grande por 51.946 torcedores que aqui estiveram, 10 mil a menos do que no meio de semana, mas o São Paulo continua 11 partidas seguidas com mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. Já já eu volto e trago mais informações aqui da Zona Mista, Gláucia. Combinado, Edu. Estamos contigo aí. Qualquer coisa é só chamar a passagem livre para a gente trazer as informações e os personagens aí dessa partida também. Legal isso que o Edu lembra, né? De quantos nomes com carreiras na Europa, enfim, fortes hoje estiveram em campo. A gente vai falar também do Diego Costa, que hoje estreou também pelo Botafogo, também um personagem grande aí. Mas a gente tem números de Rames Rodrigues, titular hoje pelo São Paulo, tinha entrado no segundo tempo no decorrer da partida contra o Flamengo. Hoje começou jogou o primeiro tempo, foram 44 ações com bola, 23 ações com bola no ataque, 4 passes progressivos, nenhuma chance criada, nenhum chute, 14 passes certos no ataque, 11 perdas de posse, 0% de duelos vencidos, 0 de 5. Esse foi o segundo jogo pelo São Paulo, o primeiro como titular. Entrou na semana passada diante do Flamengo no decorrer da partida. A expectativa era até, a gente também conversava, né, pensando o que o Dorival ia fazer para esse jogo, que o Rames entrasse mais uma vez no decorrer desse jogo contra o Botafogo. E aí ele aparece como titular. A ideia era de que ele pudesse ter em campo aí até uns 60 minutos. Sai no intervalo, fez um primeiro tempo, talvez não o que fosse esperado pelo Rames, mas a gente já falou aqui também
que sabe como ele vem sem ritmo de jogo, precisando também retomar algumas coisas. E aí entra o Lucas que tem sido destaque, né? E até achei interessante que os companheiros da Rede Globo, do Premier, durante a transmissão, pontuaram uma declaração do Lucas, que ele disse que poderia jogar mais do que esperava nessa chegada, porque o jogo no Brasil para muito. Então, havia aquela coisa de, pô, o Lucas vai jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele levou isso para a comissão técnica, que não, aqui o jogo Brasil para muito, eu consigo desempenhar mais também. Mas nessa entrada do Lucas, acho que também veio um pouquinho do que foi o jogo de quarta-feira, muito embora ele se sinta melhor, né? São diferentes as ligas. A gente até assistiu o jogo na redação, tinha uma TV na Premier League e a outra TV no São Paulo e Botafogo, e nós comentamos lá, falou, se a gente ficar vendo quanto tempo que já foi da Premier League, o povo subiu e desceu, e aí no jogo rotação. do Brasil, uma outra frequência, né, Fernando? Outra frequência. Eu acho que o Lucas, ele tá, no momento, comparado ao Rames, muito mais preparado para dar mais dinâmica ofensiva. Ele pensa mais rápido e ele está melhor fisicamente, porque ele estava disputando uma Premier League e o Rames é um jogador que vai precisar de um pouco mais de cautela para ser preparado. E só com ritmo de jogo mesmo, para ele voltar a ser um jogador importante. Tecnicamente pode contribuir muito. O próprio Rames falou isso. Agora eu preciso jogar, preciso de ritmo. Achei que ele foi mal no primeiro tempo, né? Por isso foi substituído, né? O São Paulo tinha posse de bola, mas circulação muito lenta, né? Foi dependente mais daquela jogada do Luciano vindo buscar para dar assistência, né, no ponto futuro para o Juan, ali pelo lado esquerdo, no mais não conseguiu mostrar tanto repertório assim ofensivo. O Lucas, além de ser um cara que dá o tapa de primeira, ele é rápido e ele tem o drible. Ele tem habilidade para desmontar uma defesa. Por isso que eu acho que ele já vem ali no intervalo na vaga do Rames. E até estava vendo o jogo junto com o Pascoal, o Dorival tendo que preservar o Rames no momento sem bola, porque ele não consegue acompanhar ainda para pressionar. Então a gente via o Juan fechando pelo lado esquerdo, o Luciano voltando um pouquinho mais, o Michel Araújo, né, um pouquinho mais, e o Rames um pouco mais avançado ali, tentando preservar ele um pouco mais sem a bola, porque senão fica complicado, assim. Do goleiro do São Paulo, até num choque, uma bola meio que espremida entre os jogadores da equipe do Botafogo e os jogadores do São Paulo. Então, acho que os números falam exatamente o que aconteceu no jogo, né? A tradução do que aconteceu no jogo. Quando o São Paulo tira o Rames Rodrigues no intervalo para colocar o Lucas, eu imaginei o Lucas, mas eu percebi que o Lucas não estava com aquele gás. E tinha um posicionamento diferente também. Mais pelo lado do que por dentro. Saiu do lado para dentro. Mas ele não estava com o botijão cheio. Não estava com o botijão cheio, não. Porque o jogo de meio de semana foi muito desgastante. A gente tem que lembrar isso, né? Que foi uma atuação de gala do São Paulo, né? Foi um atropelo para cima do Corinthians. Tanto que o Pablo Maia começou o jogo, daqui a pouco despencou. Sim, ainda teve esse fator muito bem lembrado. Tempo muito intenso, principalmente contra o Corinthians, né? E muitos jogadores falaram depois da partida. A gente, ao longo da semana, aliás, na quinta-feira, né, na nossa programação, nós recebemos vários jogadores do São Paulo. A gente entrevistou o Pablo Maia e o próprio Pablo Maia disse que ele estava cansado. Sim. Ele se sentia cansado. Então, a gente entende o esforço, tem o psicológico, tem o físico, tem a busca pelo resultado, a intensidade do jogo. Se bem que fez um gol com 12 minutos e já mudou toda a trajetória da partida, bem no início da competição. Então, mas é claro que tem o desgaste, a gente tem que saber entender. E o São Paulo tem jogo quinta, né? Pela Sul-Americana, e é um jogaço. Não pode desperdiçar. Uma viagem que não é fácil, não é simples, e altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Tem outros complicadores. Então, eu entendi a escalação do São Paulo Futebol Clube para a partida de hoje, pensando nesses desgastes e pensando na montagem do time para a sequência de trabalho. Para mim, o melhor em campo foi o Wellington. O Wellington jogou bem, convocado para a seleção sub-23, seleção olímpica, né? É engraçado, a gente fala em seleção olímpica, que vai disputar o pré-olímpico, mas é que no pré-olímpico, para a América do Sul, só tem 2 vagas. Então, tem uma luta para se classificar. Mas o Brasil é o atual campeão olímpico, mas tem que brigar para se classificar. Tem país, tem o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, a gente vai elencar os países sul-americanos. Então, a seleção pré-olímpica está em busca disso. A gente vê realmente o São Paulo com perspectivas, vejo o São Paulo com possibilidade de crescimento. E o Botafogo, para mim, só se o Botafogo não conseguir desempenhar no segundo turno. Essa é só a primeira rodada do segundo turno. Nesse primeiro jogo do primeiro turno, 2-1 para o Botafogo, jogando lá no Newton Santos. Empatou com o São Paulo, que não era o time titular. Mas o Flamengo também empatou com o São Paulo, que não era o titular,
na semana passada. Então é isso, galera. Eu acho que foi um bom empate para os dois times. É claro que o São Paulo tem que pensar na parte de baixo da tabela para não ficar muito ali embaixo. Mas, pô, jogar contra o líder do campeonato, time misto, alguns jogadores muito cansados, acho que foi de bom tamanho. São Paulo agora pegou a América domingo fora e depois o Coritiba em casa. Então a tabela é favorável ao São Paulo. É claro que tem que confirmar isso dentro de campo. E na quinta tem contra a LDU. Lá em Quito, no Equador, né, na altitude. Então um jogo que vai cansar muito o São Paulo, né? Então o São Paulo tem que melhorar essa logística aí, ajeitar a logística, tudo para essa semana, né? Então, porque o São Paulo precisa muito passar de fase da Sul-Americana por causa de grana, né? Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí e o que vocês acham aí. São Paulo titular contra a LDU ou mistão também e pra ir dosando aí até a final. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!